Bom dia, nós somos o grupo 1, meu nome é Ana Laura, os outros membros do grupo são a Anne Kaline, a Giovana, a Isabela e a Marina. Hoje a gente vai apresentar o nosso trabalho de conclusão de módulo, que aborda a vigilância em saúde, com foco especificamente na vigilância sanitária e na vigilância em saúde ambiental. Durante a apresentação, vamos abordar a organização e as principais legislações relacionadas à vigilância em saúde, as suas principais competências, o processo de licenciamento sanitário, a fiscalização, o controle de qualidade de produtos e, por fim, a investigação dos riscos ambientais. Para começar, é importante entendermos primeiro o que significa a vigilância em saúde dentro do SUS. A vigilância em saúde é um componente estratégico do Sistema Único de Saúde e tem como principal objetivo proteger a saúde da população. E quando a gente fala em vigilância, a gente não está falando apenas em fiscalizar. A ideia envolve um processo contínuo de monitorar, identificar os riscos, prevenir e, quando necessário, intervir. Então, primeiro a gente precisa conhecer o território e entender quais as condições que podem apresentar riscos para aquela população. A partir dessas informações, é possível planejar ações de prevenção e controle, e a Política Nacional de Vigilância em Saúde reforça justamente essa lógica: utilizar informações sobre os eventos relacionados à saúde para planejar e implementar as medidas de saúde pública. Portanto, a gente pode resumir a atuação da vigilância em saúde em 4 palavras: monitorar, identificar, prevenir e intervir. Ou seja, a vigilância ela busca atuar antes que o risco se transforme em um problema maior para a população. Dentro desse grande campo da vigilância em saúde, nós temos diferentes áreas de atuação. Nesse trabalho, o nosso foco está em 2 delas: a vigilância sanitária e a vigilância em saúde ambiental. A vigilância sanitária, ela está mais relacionada aos produtos, serviços, estabelecimentos que podem oferecer riscos à saúde. Por exemplo, medicamentos, alimentos, cosméticos, hospitais, clínicas e outros tipos de estabelecimento. Já a vigilância em saúde ambiental, ela trabalha com os fatores presentes no ambiente, que podem interferir na saúde humana. Entre eles estão a qualidade da água, a poluição do ar, a contaminação do solo, os produtos químicos e os desastres. Apesar de terem focos diferentes, existe uma coisa em comum: as duas trabalham para identificar e reduzir os riscos, também proteger a saúde da população, né, sendo o principal deles, né. Para que essas ações elas possam acontecer, existe toda uma estrutura legal que organiza as responsabilidades da vigilância em saúde. Então a gente passando aí para um conceito histórico, a gente começa, com um dos principais marcos, que é a Constituição Federal de 1988, que estabelece a saúde como um direito de todos e um dever do Estado, e aí atribui ao SUS competências relacionadas à vigilância. Em 1990, a gente tem a Lei 8.080, que organiza o SUS e define diversas ações dentro da vigilância em saúde, dentro do campo de atuação do sistema. Nesse mesmo ano, né, aconteceu a Lei 8.142, que estabelece os mecanismos de participação social, principalmente por meio dos conselhos e das conferências de saúde. Em 99, a gente tem a Lei 9.782, que cria a Anvisa e a SNVS, que é a estrutura do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. E, mais recentemente, em 2018, a gente tem a criação da PNVS, que é a Política Nacional de Vigilância em Saúde, que organiza princípios e diretrizes para essa atuação em todo o território nacional. Além desses marcos principais, existem legislações específicas para cada área.
Aí aqui a gente destaca algumas das principais legislações que dão suporte às ações de vigilância. A Constituição e a Lei 8.080, que estabelecem as bases gerais do SUS e da vigilância, a Lei 8.142, que acrescenta a participação social, que é muito importante, né, porque a população também deve participar da identificação das necessidades e da definição das prioridades em saúde. Já a Lei 6.360, de 1976, trata especificamente da vigilância sanitária de medicamentos e outros produtos de interesse à saúde. A gente tem a Lei 6.437, que estabelece as infrações sanitárias e as penalidades aplicáveis. E a Lei 9.782, que cria, né, a Anvisa e o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Já no âmbito municipal, temos ainda os instrumentos como o Plano Municipal de Saúde e o Código Sanitário de Bauru, que permite adaptar essas ações à realidade do território aqui municipal. Falando especificamente da vigilância sanitária, a sua finalidade é prevenir, reduzir ou, se possível, né, eliminar os riscos sanitários. Ela atua sobre diferentes produtos e serviços que fazem parte do nosso cotidiano. Um exemplo são os medicamentos. A vigilância ela acompanha aspectos relacionados à produção, o armazenamento, distribuição e a comercialização. Também temos os alimentos, cosméticos, saneantes e os próprios serviços de saúde, como os hospitais, clínicas e laboratórios. Além disso, existe o licenciamento e a fiscalização dos estabelecimentos. E, em âmbito nacional, o controle sanitário de portos, aeroportos e fronteiras. Então, quando a gente pensa na VISA, Visa, podemos pensar principalmente nessa área de controle do risco sanitário, associado a produtos, serviços e estabelecimentos. Já na vigilância em saúde ambiental, o foco passa a ser a relação entre o ambiente e a saúde. A gente pode pensar nessa sequência: o ambiente, a exposição, o risco e a saúde. Então, por exemplo, se a gente tem uma população exposta à água contaminada, à poluição atmosférica ou a uma substância química, a gente precisa entender qual que é o risco dessa exposição e quais as medidas que podem ser tomadas. Para isso, existem programas específicos. Aí a gente vai citar eles aqui, que é a Vigia Água, que trabalha com a qualidade da água para o consumo humano, a Vigiar, que trabalha com as populações expostas à poluição atmosférica, a Vigipec, que acompanha as populações expostas a contaminantes e substâncias químicas. E também temos ainda programas relacionados a desastres e acidentes com produtos químicos perigosos. Assim, a VSA transforma informações ambientais em informações úteis para a tomada de decisão em saúde. Um dos principais saneamentos da vigilância, um dos principais instrumentos, da vigilância sanitária é o licenciamento sanitário. E ele pode ser entendido como um mecanismo de controle prévio e preventivo. Ou seja, antes e também durante o funcionamento de determinadas atividades, são avaliadas as condições do estabelecimento. São considerados aspectos como a estrutura física, as condições higiênico-sanitárias, o processo de trabalho e possíveis riscos à saúde. O objetivo ele não é simplesmente permitir ou impedir que uma empresa funcione. O objetivo principal é garantir que aquela atividade possa ser desenvolvida de maneira segura. E aqui aparece uma questão muito importante. O licenciamento também pode envolver uma dimensão ambiental.
Por exemplo, um estabelecimento ele pode funcionar adequadamente internamente, mas gerar resíduos que, se forem descartados de maneira inadequada, pode contaminar o ambiente. Por isso, o licenciamento ele pode funcionar como um ponto de articulação entre a vigilância sanitária e a vigilância ambiental. Outro ponto importante é que nem todas as atividades apresentam o mesmo risco sanitário. Por isso, existe uma classificação de acordo com o grau de risco. Nas atividades de risco 1, consideradas de baixo risco, podem existir procedimentos simplificados e, em determinadas situações, dispensa o licenciamento. O risco 2 corresponde a atividades de risco intermediário, que passam por procedimentos proporcionais às suas características. Já as atividades de risco 3, consideradas de maior risco, estão sujeitas a procedimentos mais rigorosos, podendo incluir a inspeção sanitária prévia. Então, a lógica é bastante simples. Quanto maior o potencial de dano, maior deve ser o rigor do controle sanitário. E aí, trazendo essa discussão para a nossa realidade no município de Bauru, o licenciamento sanitário está direcionado ao Departamento de Saúde Coletiva da Secretaria Municipal de Saúde e articulado aos sistemas estaduais. De forma simplificada, o processo ele começa com a viabilidade e o licenciamento integrado pela Rede Sim e pela JUSCESP. Depois, o responsável pelo estabelecimento apresenta os formulários correspondentes à atividade e a documentação necessária. Dependendo da atividade, podem ser solicitados documentos do responsável técnico, além de documentos jurídicos e administrativos. Também existem situações em que é necessária uma avaliação da estrutura física por meio do laudo técnico de avaliação do LTA. Conforme o risco e as características da atividade, pode haver uma inspeção sanitária. Ao final do processo, estando o estabelecimento adequado às exigências, ocorre o licenciamento sanitário. Outro ponto importante é a TAVS, que corresponde à taxa de fiscalização de estabelecimentos sujeitos às ações de vigilância em saúde. Então, o licenciamento não é simplesmente um documento, ele representa todo um processo de avaliação e gerenciamento de riscos. Depois de falar sobre o licenciamento, a gente precisa falar também sobre a fiscalização. A fiscalização é um conjunto de ações utilizadas para verificar se as condições encontradas elas estão de acordo com a legislação e com os padrões técnicos. A primeira etapa é a inspeção, que permite verificar presencialmente as condições de higiene, estrutura e funcionamento. Quando são identificadas inadequações, a orientação também pode fazer parte desse processo, indicando o que precisa ser corrigido. Dependendo da situação, podem ocorrer medidas como a apreensão de produtos ou a interdição de estabelecimentos. É importante destacar que a fiscalização ela não deve ser entendida apenas como uma punição, até porque ela também tem como um caráter a parte de educativa mesmo e preventiva, porque ela busca reduzir os riscos e promover a adequação dos estabelecimentos. Agora, a gente pode perceber a vigilância sanitária presente em situações muito próximas do nosso cotidiano. Na água, para o consumo humano, a Vigiágua realiza ações de vigilância da qualidade da água, incluindo monitoramento e análise de informações sobre a potabilidade, ou seja, se a água está potável. O objetivo é identificar situações que possam representar riscos à saúde. Em relação aos medicamentos, a vigilância acompanha diferentes etapas, como
a produção, o armazenamento, a distribuição e a comercialização, buscando garantir qualidade e segurança. E nos alimentos são avaliadas as condições de higiene, conservação, armazenamento, validade e prevenção de contaminações. Então, produtos que fazem parte do nosso dia a dia passam por diferentes mecanismos de controle, justamente porque as condições inadequadas elas podem resultar em doenças ou outros agravos. Passando agora para a investigação dos riscos ambientais, a lógica ela é semelhante, mas o foco ela está nos fatores ambientais e na exposição da população. O primeiro passo é identificar o possível perigo. Depois, precisamos entender quem que está exposto, em que intensidade e em qual território. A partir disso, a gente avaliamos o risco para a saúde e podemos definir as medidas de intervenção. Depois da intervenção, o monitoramento ele continua, até porque é necessário verificar se o risco foi realmente reduzido. Portanto, não se trata apenas de descobrir que se existe um contaminante, por exemplo. É necessário entender onde que ele está, quem que está exposto, quais são as consequências e o que pode ser feito para reduzir essa exposição. Para colocar essa investigação em prática, a vigilância em saúde ambiental, ela possui diferentes programas. Alguns eu já citei antes, mas vou citar novamente, como a Vigiágua, que trabalha com a qualidade da água para o consumo humano, a Vigiar, que trabalha com populações expostas a poluentes atmosféricos, a Vigipec, que trabalha com contaminantes e substâncias químicas, a Vigidesastres, que está relacionado aos riscos associados a desastres, e a Vigiap, que está relacionado a acidentes químicos, acidentes com produtos químicos perigosos. Apesar de elas terem focos diferentes, todos seguem uma lógica bem semelhante, que é conhecer o território, identificar as exposições, avaliar os riscos e subsidiar as ações de proteção à saúde. Como exemplo mais detalhado de investigação ambiental, a gente pode destacar a Vigiar. Ele trabalha especificamente com as populações expostas, né, a poluentes atmosféricos. Entre as situações de interesse estão as queimadas, os incêndios florestais, as regiões industriais, grandes centros urbanos, a poluição do ar dentro das residências e situações relacionadas às mudanças climáticas. Mas o mais interessante é entender como que esses dados eles são utilizados. A Vigiar, ela integra informações ambientais e informações de saúde para identificar territórios prioritários e populações vulneráveis. Por exemplo, a gente pode ter informações sobre a concentração de material particulado em determinado território e cruzar essas informações com indicadores de saúde. A partir disso, a gente consegue identificar os locais ou os grupos que podem precisar de maior atenção e orientar com ações do SUS. Portanto, o dado ambiental isoladamente ele não é o objetivo final. Ele precisa ser transformado em uma informação que ajude na tomada de decisão. E a gente chega num ponto central do nosso trabalho, que é a vigilância em saúde não funciona de forma isolada. A vigilância sanitária, a vigilância ambiental, a vigilância epidemiológica e a saúde do trabalhador possuem campos específicos, mas muitas situações exigem que essas áreas trabalhem juntas. A gente pode pensar em uma sequência: a informação, análise, decisão e intervenção. Por exemplo, um problema ambiental ele pode gerar um agravo à saúde. A vigilância ambiental ela pode identificar a exposição, enquanto a vigilância epidemiológica pode acompanhar os casos.
E aí, a vigilância sanitária pode atuar sobre esses produtos ou serviços envolvidos. Portanto, a integração ela é fundamental para que a resposta seja realmente efetiva. Diante do que foi apresentado, podemos concluir que a vigilância em saúde ela é um dos pilares estratégicos do SUS, para que haja, né, a proteção da saúde coletiva. A vigilância sanitária, ela atua principalmente sobre os produtos, serviços e estabelecimentos, enquanto a vigilância em saúde ambiental trabalha com os fatores ambientais e suas repercussões sobre saúde. Instrumentos como licenciamento, a fiscalização, o controle da qualidade da água, medicamentos e alimentos, e os programas de intervenção de riscos permitem que o SUS não apenas responda aos problemas, mas também consiga antecipar as situações de risco. Por isso, a efetividade da vigilância depende da integração entre diferentes áreas, setores e níveis do governo. E no final, a gente pode resumir todo o trabalho em uma ideia. Uma vigilância ativa permite identificar os riscos antes que eles produzam maiores danos e contribui para garantir na prática o direito à saúde. Aqui eu coloquei algumas das principais referências utilizadas na elaboração do trabalho, incluindo legislações federais, estaduais e municipais, e documentos oficiais do Ministério da Saúde e da Anvisa. Também tem o QR Code para quem quiser acessar o conteúdo completo dessa apresentação e a referência bibliográfica completa. A gente agradece muito a atenção e fica disposta para perguntas. Mas, antes de acabar a apresentação, a gente queria mostrar um vídeo para remeter de uma forma nostálgica, uma campanha que foi feita pelo SUS, mas de uma forma mais atual. A doença vai embora junto com a sujeira. Vermes, bactérias, manda embora embaixo da torneira. Lava uma mão, lava outra, 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 lava uma mão. A doença vai embora junto com a sujeira.